Versículo 45. Mês de férias, o departamento infantil da igreja também está de férias, então as poucas crianças que estão aqui permanecerão no templo. Lucas 1,45 disse assim, vamos ler agora só um versículo, depois nós passaremos pelos demais. Então disse, bem-aventurados bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quero reler, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus queridos irmãos, existem sofrimentos e frustrações que não compreendemos. Sofrimentos e frustrações já existiam no passado, já existiam na época da Bíblia e continuam existindo hoje, depois da Bíblia também. E quantos de nós sabemos o que é sofrimento, o que é frustração e muitas vezes isto de uma maneira muito dura e muito cruel até. Normalmente se pergunta, por que isto? Por que isso acontece comigo? Eu ouço isso, não vou dizer todos os dias, às vezes, muitas vezes, por dia, e às vezes, vez ou outra, durante os dias da semana. Mas pastor, por que isso? Por que comigo? Eu mesmo já fiz essas perguntas. Mas amados, como crentes, eu creio que nós precisamos aprender a substituir estas perguntas por uma outra pergunta mais simples. Para que isso aconteceu? Não é por quê, mas para quê? Para que isso aconteceu comigo? E se fizermos esta pergunta simples, de maneira sincera, provavelmente nós vamos descobrir algumas respostas satisfatórias, tais como, se Deus permitiu esta brutal situação, é porque Ele tem algo a dizer e algo a fazer na minha vida. Como crentes, nós precisamos entender que a melhor maneira que existe para viver é nos colocarmos diante de Deus para que Ele possa lapidar a nossa vida, assim como Ele também lapidou pessoas do passado, pessoas da Bíblia, pessoas que nós conhecemos que já partiram, pessoas mais velhas, que foram transformadas, foram modificadas, e quase sempre passaram por esse processo após uma frustração, após um brutal acontecimento de sofrimento em suas vidas. Ao olharmos para esse texto, nós vamos observar que estas palavras do versículo 45, elas foram ditas a Maria, a mãe de Jesus, por Isabel, que apesar da sua idade avançada, estava grávida de João Batista, primo de Jesus Cristo. Deus estava realizando grandes coisas na vida daquelas duas mulheres. Anteriormente, o Senhor tinha anunciado grandes coisas a Isabel, dizendo que o filho dela seria o predecessor de Cristo. Ele viria para aplanar os caminhos do Mestre, do Salvador Jesus. E Deus da mesma forma disse a Maria que ela estava grávida e essa gravidez dela seria para que nascesse dali o Salvador. E é interessante observar que ambas as mulheres, elas,
por terem propósitos claros, sabendo o porquê das coisas na vida delas, ou melhor dizendo, para que isto estava acontecendo, pela fé, elas se colocaram diante de Deus para que as grandes obras do Senhor as envolvessem. A grande questão aqui que eu quero destacar, eu não quero fazer uma pregação de Natal, eu não quero fazer uma pregação de época específica, mas eu quero aqui falar a respeito de algo que na verdade significa quando as pessoas se entregam plenamente a seguir os propósitos de Deus em suas vidas, o efeito disso é a segura esperança de que Deus está no controle, de que Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei como você reagiu em um momento em que você teve uma morte na família. Eu me lembro quando o papai morreu, eu me lembro quando mamãe morreu, eu me lembro quando meu irmão morreu, eu me lembro de momentos em que eu perdi grandes e importantes amigos da minha vida. Pessoas que eu ainda choro pela ausência delas. Mas eu me lembro de ter lido as Escrituras, principalmente no momento em que eu fui fazer o ofício fúnebre dessas pessoas que eu citei, como sepultar o meu pai, sepultar a minha mãe, sepultar meu irmão, sepultar amigos queridos, amigas queridas. Eu me lembro de ver nas Escrituras Sagradas que essas pessoas, elas pertenciam a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu santo nome. Por exemplo, há outras lições mais difíceis, mas nós precisamos aqui descobrir que tipo de segurança nós temos em Deus, que tipo de esperança nós temos em Deus. Por isso, qual importância existe na sua vida hoje o propósito de Deus para você? Qual a importância que você dá para o propósito do Senhor na sua vida? Eu creio que todos nós, como cristãos, hoje, nós deveríamos nos render ao Senhor como fez Isabel, como fez Maria, para entendermos e seguirmos dentro dos propósitos dele para conosco. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 17, ali a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está entre vós. Muitas vezes nós pegamos esse texto e pensamos assim: olha, aqueles apóstolos, aqueles discípulos do passado, aquelas pessoas que têm os dons disso, que fazem grandes coisas, eles fizeram coisas maiores do que Jesus Cristo. Eu entendo que esta simples palavra, ela não traz complexidade nenhuma, mas elas querem dizer para nós, viver a vida com Deus, a vida cristã com Deus, dentro do propósito de Deus, são coisas extraordinárias para nós fazermos, para nós vivermos. Ser um cristão, ser uma pessoa consagrada, ser um servo do Senhor, do Deus vivo, é algo que nós devemos acalentar em nossas vidas, não apenas no momento, não apenas durante uma semana, um mês, um ano, mas durante décadas, durante toda a nossa existência. Nós devemos acalentar a nossa vida com Deus, de propósito na presença de Deus, de seguir nesse propósito como crentes, até o momento do nosso último suspiro. Alguém aqui já teve experiência de morte na sua própria vida? Alguém que já passou pelo momento: eu quase morri?
Você, 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 você. Como você se sentiu quando você falou assim, vai ser hoje? Hoje eu vou embora. Como você se sentiu? Não precisa dizer agora, mas pense nisso. Eu passei 2 vezes. Pela graça de Deus, não porque eu sou um super crente, por favor, não interprete mal o meu testemunho aqui. Pela graça de Deus, pela assistência do Espírito Santo, pela fé e pela palavra de Deus, eu tive muita paz e tranquilidade. Muita paz e tranquilidade. Me lembro o dia que, naquele momento da Covid, entrando na UTI, e o médico que eu nunca vi na minha vida, parou, segurou a maca e disse assim para mim, olha, daqui para frente é você e Jesus. Se você tem fé, se você crê em Jesus, ore para Ele, porque nós não sabemos o que fazer. Eu te deixo aqui na UTI, e daqui para frente é você e Jesus. Você tem família cristã que crê em Deus? Peça para eles fazerem oração por você. Porque daqui para frente é você e Jesus. Nós vamos te internar, vamos te ajudar a respirar, mas é o que nós podemos fazer, mais nada. Querido, só a graça de Deus, segundo o propósito de Deus para conosco, é que nos dá paz, que nos dá capacitação para viver aqueles momentos. Num outro momento, o médico disse assim, olha, e a Nilza estava ao meu lado, ele disse assim, olha, não sabemos o que você tem, você está com uma infecção que nós não sabemos de onde vem, o que é, e não sabemos o que fazer. E eu já tinha sido ressuscitado naquele momento ali. E quando eu voltei, ele disse, não sabemos o que é. Vamos tratar de você sem saber o que é. Esse não falou nada de Deus, não falou nada de Jesus, não falou nada de fé. Mas da mesma maneira, queridos, a paz de Deus fez com que eu me sentisse tranquilo nas mãos do Pai. Para mim isso é grandes coisas, é um tipo de grandes coisas, é uma grande coisa a ser realizada no nome de Deus. E eu desejo que você possa entender isso também, nos momentos decisivos, nos momentos importantes, nos momentos sérios, nos momentos marcantes e também nos momentos simples do dia a dia, você possa saber que Deus prometeu cuidar de você. Que você possa se lembrar do que Jesus disse, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que você possa ter paz, e serenidade e tranquilidade. E que o seu testemunho de vida seja a de uma pessoa que possa proclamar as bênçãos de Deus na sua vida. Glorificar ao Senhor através da sua vida. Que se cumpra em mim, segundo o teu propósito. Que se cumpra em mim, segundo a tua vontade. Por isso as palavras de Isabel para Maria, aqui para mim ganham um significado muito importante, quando ela diz, bem-aventurada a que creu, dizendo assim de mulher para mulher, crente, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Serão cumpridas estas palavras. Salmo 90, a palavra de Deus diz assim, todos os nossos dias estão contados. Todos os nossos dias estão contados. Ninguém vive nem mais nem menos. Ninguém morre na véspera. E ninguém morre depois do dia. Ninguém passa por provações, ninguém passa por frustrações e dores e mágoas e tristezas à toa. Se você tem fé, se você crê, se você está conectado com Deus, então você vai sentir o que estas mulheres sentiram, as bem-aventuranças,
porque creram no Senhor Deus e entenderam o chamado de Deus para viverem segundo o seu propósito. O chamado de Deus segundo o propósito santo e permanente dele na vida do seu povo. Há 3 lições aqui que eu quero deixar. A primeira delas, porque há graça a receber. Quem crê, quem se sente feliz, quem se sente em paz, quem se sente bem, crendo, confiando e esperando em Deus, e sabe que Deus tem propósito, e nesse momento, por mais difícil que seja, o propósito de Deus está sendo cumprido. Sabe que vai receber a graça de Deus. Sempre, meus amados irmãos, sempre que Deus quer realizar algo em e por meio de seus filhos, Ele começa com a graça. A graça que é invisível, mas a graça que é perceptível. Se você for olhar na Bíblia, os irmãos poderão verificar que o Senhor chamou os idosos, Abraão e Sara, a fundarem uma nação. E a sua graça lhes deu um filho para isso acontecer. Deus escolheu o ganancioso e o ambicioso Jacó, cheio de falhas e erros, para estabelecer a nação de Israel. E assim Deus o fez pela sua graça, não porque Jacó mereceu. Ele escolheu Moisés para liderar o seu povo do Egito até a terra prometida e graciosamente o capacitou a fazer o trabalho. Não é porque Moisés era bom. Tem gente que, e o filme mostra isso, e o desenho também mostrou isso. Moisés foi criado com a mais elevada educação dos faraós. Moisés foi capacitado, Moisés tornou-se um grande engenheiro. Moisés, ele só era judeu, porque ele era tal como um faraó. Não foi por isso que Moisés foi escolhido. Aliás, Moisés era pesado de língua, até quem diga que Moisés era gago, tinha dificuldade para falar. E através de Moisés, Deus realizou grandes obras. Chamou Josué para reivindicar a terra prometida para Israel e lhe deu a graça da qual ele precisava para derrotar vários inimigos. Escolheu Maria para ser mãe do Salvador. Escolheu pessoas como eu e você, falhas, para cumprirem os seus propósitos. E essas pessoas foram agraciadas. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, fala do que a graça de Deus é capaz. O chamado de Deus sempre vai incluir o seu aperfeiçoamento e a sua capacitação, se nos rendermos a Ele, caminhando por fé. Então o impossível e os obstáculos aos nossos olhos serão removidos. Por isso Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Todo sucesso, meu irmão, todo sucesso cristão está firmado numa verdade. Guarde isso contigo para sempre. Se você for escolhido por Deus para servir de alguma maneira e se sentir inadequado, se sentir fragilizado, isso é bom sinal. Se você for chamado e escolhido para andar na presença de Deus como um crente e você se sentir pesaroso, com dificuldade, isso é bom sinal. Por quê? Porque toda boa obra é realizada por Deus na vida das pessoas para que elas possam crescer na graça. Ninguém poderá ser usado como bênção nas mãos de Deus se não estiver sob a sua graça. Deus age por meio da sua bondade, seu poder e meio para que a pessoa possa crer, confiar e esperar nele. Por isso o servo de Deus que se sente qualificado,
ele falhará sempre. Mas o servo de Deus que se sente inadequado e se coloca na presença de Deus, dizendo: Pai, eu preciso da tua graça, esteja comigo, esse obterá sucesso. O servo que se sente inadequado, ele glorifica a Deus, pois ao se colocar à disposição do Senhor, agindo por fé, está glorificando e engrandecendo ao Senhor, e o Senhor agirá com poder e graça. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios 12, 9 e 10, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Você já chegou a um ponto na sua vida e já foi capaz de entender que você é o que é e chegou aonde chegou e poderá ainda seguir adiante, porque é a graça do Senhor que te sustenta? Ou você é daqueles crentes que pensam assim: eu sou bom, toco um violão, toco um violino, toco um piano, canto, sou bom pra caramba. Cuidado, quanto maior for a arrogância, maior é o tombo. Maior é o tombo. Mas se você é daqueles que ora, diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Senhor, cuide de mim da minha fraqueza, da minha dor. Senhor, derrame sobre mim a tua graça, pois sem ela não sou nada. Você está glorificando a Deus através da sua vida. Então as grandes obras de Deus serão realizadas em você e através de você. Por isso que Deus transforma o fraco em forte, o frágil em campeão. Deus faz as coisas vergonhosas se transformarem em coisas grandiosas e importantes. Queridos, como Deus quer um pecador arrependido, como Deus quer um coração contrito, como Deus quer uma alma arrependida na sua presença, como Deus quer um homem e uma mulher que confesse honestamente que sem a graça dele não dá. Como Deus quer, é assim que Deus te quer. Se você é um bem-aventurado, você começa por aqui, porque você sabe que a graça de Deus é importante para você seguir. Segunda lição que nós observamos aqui nessas palavras de Isabel para Maria, falando da bem-aventurança daqueles que realmente creem e são chamados segundo os propósitos de Deus, é porque há promessas para crer, para acreditar, para viver. Há promessas. Não a promessa de um rei, a promessa de um presidente, de um prefeito, de um governador, não a promessa de um homem ou de uma mulher, mas há promessas diversas de Deus. Mais uma vez nós nos enganamos quando nós acreditamos que vivemos de explicações, que vivemos de ciências, que a força, a capacidade pessoal é o que é possível para mover as dificuldades. Irmãos, mesmo o cientista, mesmo o estudioso, mesmo o mais bem preparado para qualquer missão, ele precisa saber que ele vive de promessa. Ele vive de promessa. Nós, crentes, vivemos de promessas. Não são os desejos, não são os projetos pessoais, não são as promessas que vai fazer tudo dar certo.
Não há garantia de que vamos conseguir. Eu me lembro, e falei da Covid agora há pouco, que me acometeu, e outros irmãos que estão aqui, como falaram da ciência em relação à vacina. Como falaram da ciência e que não sei o quê. Até hoje, não tem explicação. Até hoje não tem solução. Assim como há tantas circunstâncias da vida que não tem solução. Há vacina contra o câncer, mas o câncer está vindo, está pegando e está matando. Tratamento para problemas cardíacos, pois continua matando pessoas. Quando nós nos submetemos a cirurgias, a tratamentos, o que é que estamos fazendo se não depositando a esperança? Não é isso? Então a palavra de Deus me diz assim: espera em Deus, confia nele, porque o mais ele tudo fará. O crente precisa aprender que ele será feliz, que ele será abençoado, se ele entender que as soluções, as dificuldades, as circunstâncias, todas elas passarão se estivermos juntos, esperançosos em Deus, o Criador, o Senhor, que tem propósitos. Há um escritor aqui, eu não vou tentar falar o nome dele, porque eu sou péssimo na língua estrangeira, qualquer delas, mas ele é citado por um outro escritor chamado Bob Cook, esse eu sei falar, que disse assim: se você é capaz de explicar o que está acontecendo, pode ser que Deus não fez. E isso nos leva a subentendermos, se nós não somos capazes de explicar o que está acontecendo, então nós sabemos que foi Deus que fez. Nós descobriremos a mão de Deus. No contexto de Lucas 14, de 18 a 20, nós vemos Zacarias, o marido de Isabel, ele não creu na promessa de Deus, e por isso ele ficou mudo até o seu filho nascer. O cântico de Maria, o cântico de louvor de Maria, em Lucas 1, 46 a 56, revela que ela conhecia as passagens do Antigo Testamento, especialmente o cântico de louvor de Ana, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 11, porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, diz Paulo em Romanos capítulo 10. E o cântico de Maria é praticamente uma repetição do cântico de Ana. E basicamente ambas estavam dizendo que se cumpra em mim o propósito de Deus. Deus prometeu, Deus fará. Martin Lloyd Jones, um brilhante e inspirador para mim, pregador e professor de pregadores, ele disse em seu livro Pregação e Pregadores o seguinte, abro aspas: eu costumava pensar que deveria fechar minha Bíblia e orar por fé, mas vinha enxergar que era estudando a Bíblia que eu teria fé. A lição aqui é simples: oremos pedindo mais fé, mas também abramos a nossa Bíblia para conhecer e receber as promessas de Deus sobre nossas vidas. E então nós seremos capazes de dar sentido espiritual para aquilo que nós chamamos de fé, para aquilo que nós chamamos de crença, para aquilo que nós chamamos de cristianismo. E então seremos capazes de sairmos da formalidade, do legalismo. E então nós descobriremos o que é uma ou várias promessas de Deus se cumprindo em nós. Quando o Senhor nos chamar para fazer alguma coisa em seu nome, lembremos que Ele sempre nos dará uma promessa bíblica para confirmar e nos levar adiante em nossa realização. Eu amo esse texto aqui, para mim ele é chave para tudo na minha vida, especialmente para a minha vocação pastoral. Josué 1, de 1 a 9.
Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto. E assim prossegue o texto. E mais uma vez, antes de terminar os versículos, o Senhor repete a Josué: e todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei como possessão. Todo lugar onde você for, Josué, eu estarei contigo. Ser forte e corajoso. Mova-se por fé, porque eu estarei contigo. E te darei conquistas, e te darei vitórias. E Josué conduziu o povo de Israel à terra prometida. Venceu grandes, terríveis batalhas. Em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele recebeu, confiou, acreditou e viveu debaixo das promessas de Deus para consigo. Meu irmão, você conhece as promessas de Deus? Eu sei que você conhece promessas de médicos, eu sei que você conhece promessas de um monte de gente, até do seu chefe lá na empresa. Eu sei, porque o gestor, ele promete e cumpre quando ele é um bom gestor, mas às vezes ele não cumpre. Às vezes você está tão empolgado lá no trabalho, né? Eu estou dando o meu melhor. Passa lá na minha sala depois. Ó, estamos te dispensando por isso, por isso, por isso, por isso. Deus não dispensa, Deus não nega, Deus não falha, Deus cumpre as suas promessas até o fim. Bem-aventurado aquele que crê e conhece as promessas de Deus e vive debaixo dessas promessas. E por último, é bem-aventurado, é feliz aquele que crê e vive sabendo que a sua vida, na sua vida, há propósitos a serem atingidos. Há propósitos. O que eu quero destacar aqui é simples. Pelo avançado do tempo, não vou estender muito. Como é horrível ser um cristão, um crente sem propósito. Eu admiro muitas vezes o crente que chega aqui, senta e fica. Eu sou pastor aqui há quase 27 anos. Há pessoas que ainda sentam nessas cadeiras e vão embora. Há pessoas que vão e não voltam. A pandemia fez isso, né? Quanta gente que devia estar aqui não está? Acho que 40% dos membros da igreja deixaram de frequentar a igreja. Ainda são membros, mas deixaram de frequentar. Alguns pela idade, pela dificuldade, e isso é plenamente compreensível. Mas alguns jovens, fortes, valentes, pessoas úteis, pessoas inteligentes, pessoas com dons, pessoas com talentos, preferem assistir o culto na TV. Um dia desse, um disse assim para mim: pastor, desculpa, eu gosto de ouvir o Hernandes. Que bom que você gosta de ouvir o Hernandes. Viu? Que bom que você gosta de ouvir o Hernandes. Mas o seu lugar é na casa do Senhor para compartilhar. O seu lugar é junto dos irmãos na fé para ter comunhão. O seu lugar é para estar aqui para servir, prestar serviço a Deus, para viver o propósito do Senhor, para o qual Ele te chamou e te instituiu para você ser uma bênção. É feliz aquele que vive na presença de Deus, entendendo que há propósitos a serem atingidos, alcançados na sua vida. A vida, meus irmãos, não pode ser um vazio para as pessoas, muito menos a vida cristã. A vida, ela é preciosa,
mas ela será sentida, ela será valiosa, ela será rica, se o irmão entender quais os propósitos que vão ser alcançados em algum momento. Mas a vida será triste, vazia, cheia de depressão, cheia de tristeza, cheia de coisas ruins, maus pensamentos, cheio de desvios, cheio de quebras, de interrupções, quando não se sabe mais isso, quando não se compreende. Então a pessoa vai perder o prazer, vai perder a alegria, vai perder a força, vai perder a comunhão, vai perder de fazer aquilo que podia ser feito. Pessoas que vivem voltadas para si mesmas, para suas necessidades, buscando soluções pessoais, assim como para usufruir de prazeres físicos, prazeres emocionais, sem lutas, sem resistências, sem conquistas que alcance o bem delas e o bem das outras pessoas, sem glorificar a Deus. São pessoas que vivem muito pouco e muito mal. Precisamos olhar para dentro de nós hoje, buscar a presença de Deus em oração e identificarmos os propósitos para os quais nós fomos designados. Você precisa, minha irmã, você precisa, meu irmão, urgente disso. Senão você vai cansar de mim, vai cansar do próximo pastor, vai cansar dos presbíteros, vai cansar dessa liturgia, vai cansar dessa igreja. Você vai cansar e vai desistir de ser crente. Talvez você procure uma outra igreja, uma outra denominação, talvez você procure um outro pastor, mas você também vai se cansar dele, você vai se cansar daquele lugar. Mas se você tiver propósito na sua vida, como servo fiel de Deus e feliz, você poderá cumpri-los aqui ou onde você estiver. Isabel disse a Maria que tudo o que Deus disse que faria seria cumprido, e foi isso que aconteceu. O Senhor disse a Maria que seu filho seria o Salvador e o Rei, e Deus cumpriu a sua palavra. Ele disse, e Maria deu à luz a um filho que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. O rei Salomão, nos bons momentos da sua vida com Deus, da sua vida de comunhão com Deus, testemunhando acerca do propósito do Senhor para consigo, ele disse algo muito importante lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, quando ele disse: nem uma só palavra falhou de todas as suas promessas. Nenhuma só palavra. Eu gosto de um pensamento e eu me movo por ele, acredite você. O Senhor não está procurando melhores métodos. O Senhor não está procurando mentes criativas, estratégias inovadoras, de melhores homens e melhores mulheres na fé. Deus está procurando pessoas que queiram servi-lo, a se disporem a serem usadas por Ele. Na vida e no serviço cristão, é a fé que faz a diferença. Abacuque, o profeta, capítulo 2, versículo 4, e o apóstolo Paulo também, revivendo esta passagem, disse assim: o justo viverá pela fé. É isso que Deus está procurando. O que Deus nos chama a fazer pode parecer impossível. O que Deus te chama para fazer pode parecer impossível. E se você estiver vivendo um momento trágico na sua vida, mais difícil ainda. Mas Ele te chama, porque Ele quer realizar algo através de você. Eu tenho conversado com alguns amigos de uma maneira mais íntima, e eu tenho questionado o nosso tempo. Eu tenho questionado a nossa época. E acho que você devia fazer o mesmo. A pergunta é simples: o que Deus quis ensinar para nós com a pandemia? Não é por quê, mas para quê que veio a pandemia? Eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas desesperadas para viver a vida.
porque ficaram com medo de morrer, sofreram, quase morreram, teve perda na família, morreu pai, morreu mãe, morreu avô, morreu um monte de gente. Eu vejo pessoas hoje querendo compensar. Eu vejo pessoas hoje tomando decisões de mudanças, trocando isso por aquilo. Eu vejo pessoas hoje sem esperança, acreditando que as soluções todas estão nelas. Meus irmãos, não nos iludamos. Não percamos de vista a verdade bíblica. Os propósitos de Deus são as coisas mais importantes na nossa vida. E tudo começa com a fé. Tudo começa com a disposição do coração. Você está com medo de viver porque a pandemia te assustou? Eu dei o meu testemunho aqui, eu quase morri. Randall quase morreu, o Luiz quase morreu. Outras pessoas morreram. Mas, meus irmãos amados, isso foi para nos ensinar, isso foi para nos colocar perto de Deus, isso foi para nos resgatar, isso foi para nos trazer, isso foi para dobrar nosso joelho, isso foi para nos quebrantar, isso foi para nos ensinar lições de fé. Isso foi para mostrar para nós que nós não temos outro caminho senão Deus. A salvação está em Cristo. A graça de Deus é o que nós precisamos. Vamos tomar vacina, vamos fazer o que tem que fazer, mas vamos colocar tudo isso abaixo do poder de Deus na nossa vida. E vamos seguir adiante. E que você possa, como Salomão dizer, nenhuma só palavra falhou ou faltou de todas as suas boas promessas para comigo. Meu amado irmão, termino esta mensagem lembrando de um último texto. Em 1 Samuel 2, de 1 a 11, então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao rei, ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Pela fé, pela segurança nas promessas, pela certeza de que o Senhor age e cumpre os seus propósitos, porque pode crer, confiar e esperar em Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Desculpa ter tomado tanto tempo com essa pregação, mas eu gostaria de deixar uma palavra de graça e de esperança para você, para a igreja, para vivermos e seguirmos adiante. Curvemos nossas frontes. Pai do céu,